você quem tem as orientações, Senhor. Poderoso, grandioso Deus, nome mais lindo. Comece a dizer para Ele o que Ele significa para você, meu irmão. Comece a dizer para Ele o que Ele representa na sua vida. Meu papai, meu paizinho, meu pai querido. Dai a Deus o que é de Deus. Não retenha, meu irmão. Entregue a Ele o que é dele nessa noite. Ele está olhando, procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Adore o Senhor. Eleve o nome dele acima das circunstâncias. Eleve o nome dele acima de você. Adoramos, Senhor. Nome mais lindo. Oh, Tu és supremo, majestoso, engrandecido entre as nações. Só mais um pouco, meu irmão. Direito
você, Deus. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Você é o Rei dos Reis. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer, cante. Dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, uma igreja bem forte. Os reinos se abalam. Os reinos se abalam,
dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Você consegue dizer mais uma vez isso? Pra dizer que tu és o Rei, sim, Senhor, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre Eu vim hoje acompanhado da minha digníssima, maravilhosa, belíssima esposa, Viviane Carla Herreiro Gomes. Eu queria que ela ficasse em pé, apenas para você contemplar o favor e a bondade de Deus para comigo. Nós somos pais de uma criança linda chamada Daniel. Infelizmente hoje ele não pôde vir, deixamos ele na casa da minha sogra. Avós também servem para isso. Amém? Nós estamos tendo cuidado nesse tempo mais frio, expormos ele a essa temperatura, não é? Mais fria, a friagem. Deixamos ele lá com a nossa sogra. Queremos externar o nosso carinho, o nosso amor a essa igreja que nos acolheu tão bem há alguns anos atrás. E eu posso dizer que foi aqui onde eu avancei e cresci velozmente, ministerialmente. Amém? Com alegria, temor e tremor também que eu estou aqui diante desses ministros gabaritados da palavra de Deus e pastores nos quais eu reconheço a vocação e a unção. Amém? A responsabilidade de fato aumentou mais um pouco, como o pastor Neemias falou, né, de ser um representante da coordenação doutrinária. Eu digo responsabilidade, irmãos, porque você já pensou tirar uma dúvida do pastor Marcelo Honório? Não é brincadeira, não. Eu tenho que ler pelo menos uns 3, 5, 10 livros. Não é? Estou brincando, pastor. Uma honra, tive o prazer de estar com ele, o Júnior Honório, ontem na casa dele. Tivemos um tempo tão maravilhoso de comunhão, de crescimento. Amo tua vida, pastor. Então, para mim, irmãos, é muito bom estar aqui. Amém? E eu vim com grandes expectativas da parte de Deus para transmitir da palavra dele para você. Amém? Eu acredito que essa será uma noite de muito crescimento. E já foi falado aqui pelo pastor Neemias para gerarmos expectativas. Há quem diga que a expectativa ela é uma obra da fé. Amém? E quando nós geramos expectativas em Deus, Ele sempre supera as nossas expectativas. Não é à toa que está escrito em Efésios, no capítulo 3, no verso 20, que o Senhor é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Amém? Pergunta para quem está perto de você aí, você está com expectativas? Diz para ele, é tudo que Deus precisa essa noite, para te alcançar tremendamente.
Amém? Está pronto para ser revolucionado pelo Senhor? Sair desse lugar aqui diferente como você entrou? Que coisa boa. Quando o pastor Neemias me convidou para estar aqui, eu estava orando e me veio no coração a respeito de um assunto, irmãos, para transmitir para você. Falar um pouco sobre igreja, sobre o que é igreja, sobre o que é ser igreja, sobre o que está envolvido nessa realidade de igreja. Amém? Todos aqueles que nasceram de novo fazem parte do corpo de Cristo, por sua vez, fazem parte da igreja. Amém? O organismo vivo mais poderoso desta terra, a instituição mais poderosa desta terra, chama-se igreja. Amém? Comumente relacionamos igreja a um ambiente físico, ao prédio no qual nós nos reunimos. Quando chega em dia de culto, a gente diz assim, eu vou para a igreja. Se nós estamos escalados, dizemos assim, eu vou cumprir a escala na igreja, não é? Se estamos escalados para a faxina, glória a Deus, nós dizemos assim, eu hoje vou limpar a igreja, não é verdade? Mas eu quero te dizer, irmãos, que igreja é muito mais amplo do que isso em seu significado. Amém? Nós que fazemos parte do corpo de Cristo, somos considerados igreja. Onde estivermos, irmãos, geograficamente, somos considerados igreja. E onde nós estivermos, Deus pode se manifestar através de nós. Amém? Eu vou dizer de novo, onde você estiver, Deus pode, irmão, se manifestar através de você. Amém, irmãos? Glória a Deus. Essa palavra no grego, igreja no grego, é a palavra eclésia. E esse termo era um termo usado pelos gregos para nomear aqueles que faziam parte do senado de um rei, né? Do senado de um governo do rei. Essas pessoas eram praticamente o conselho do rei. Essas pessoas, elas eram responsáveis por legislar as vontades do rei. Eles eram como que representantes do rei. Eles eram uma extensão do rei. Aqueles que olhavam para aquelas pessoas que faziam parte daquele senado, eles acreditavam que eles eram de fato corpo do rei. Amém? Se trouxermos, irmãos, essas definições, essa realidade, para a realidade desse organismo vivo que é a igreja, podemos entender, irmãos, que nós somos, aqui nessa terra, uma extensão de Deus. Nós somos representantes de Deus. Amém? A Bíblia nos diz que de Deus nós somos cooperadores. Amém? Deus conta conosco para a expansão da sua vontade, para a expansão do seu reino, que não é um reino natural. Amém, irmãos? Não é um reino baseado no visível. Jesus Cristo, certa vez, ele disse que o reino dele não viria em aparência visível, nem diriam ele aqui ou ele ali, porque o reino de Deus está em nós. Paulo confirma isso em Romanos, no capítulo 14, no verso 17, dizendo: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Amém, irmãos? Quem compunha aquele senado, eles eram divulgadores daquele reino. Amém? E nós, irmãos, que fazemos parte da igreja nos nossos dias, devemos ser divulgadores do reino de Deus. Deus não estabelecerá a sua vontade aqui nessa terra sem a participação direta e ativa da igreja. Aleluia! Vou dizer de novo, Deus não estabelecerá o seu reino aqui nessa terra sem a participação direta e ativa da igreja. Eu sei, irmãos, que nós dizemos muito que precisamos de Deus, isso é uma verdade. Mas eu quero te dizer algo, irmãos, Deus precisa de você.
Ele conta com você para estabelecer o seu reino sobre essa terra. Ora, irmãos, mesmo em um mundo que é governado pelo diabo, nós podemos, irmãos, expandir o reino de Deus aqui nessa terra. Vou te dizer uma coisa, este mundo, ele só não entrou em colapso total por nossa causa. Este mundo só não entrou em colapso total, irmãos, por causa da igreja. Porque a igreja, ela é quem sustenta os valores de Deus aqui nessa terra. Paulo chegou a dizer para Timóteo que a igreja é coluna, baluarte da verdade. Uau, nós somos os estabelecedores, por assim dizer, irmãos, os sustentadores da vontade de Deus aqui nessa terra. E através de nós, o Senhor pode se manifestar. Basta que sejamos obedientes àquilo que Ele diz na sua palavra, que é a nossa constituição. Amém? Nós somos uma instituição chamada igreja, divinamente idealizada e criada por Deus, e temos uma constituição. Nossa constituição é a palavra de Deus. É por isso, irmãos, que nós precisamos conhecer a vontade de Deus, para que não venhamos a tropeçar, para que venhamos a dar bom testemunho, para que possamos influenciar pessoas aqui nesta terra, para que através, irmãos, das nossas bocas, pessoas, irmãos, recebam a Cristo Jesus, para que através das nossas mãos, poder seja transferido e haja a manifestação do poder de Deus sobre vidas que estão por aí fora. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 16. Mateus, capítulo 16. Eu quero ler com você a partir do verso 13, Mateus 16, a partir do verso 13. Se você está lá comigo, diga amém. Amém. Diz assim o texto: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Vamos ler até esse versículo. Algo interessante, irmãos, que eu quero chamar a tua atenção no início desse texto, foi que quando Jesus Cristo perguntou para os seus discípulos o que eles pensavam ao seu respeito, Jesus Cristo ele não estava em uma crise de identidade. Amém? Jesus Cristo ele não tinha dúvidas a respeito de quem ele era e a respeito da sua missão. Jesus Cristo ele sabia muito bem quem ele era. Então ele não estava numa crise de identidade. Na verdade, Jesus Cristo ele queria saber o que os seus discípulos
pensavam ao seu respeito, porque o que os seus discípulos pensavam a respeito dele, iria, irmãos, determinar um evento futuro. Muito embora, irmãos, na época Jesus Cristo estivesse aqui nessa terra como Filho de Deus, a humanidade, tendo contato com a vontade de Deus, não era, ainda assim, nascida de novo. Jesus Cristo, ele veio como Filho unigênito do Pai. Então, quando ele estava aqui nessa terra, era o único Filho de Deus por essência, por natureza. Muito embora as pessoas ouvissem a vontade do Pai e até crescem nele, essas pessoas não poderiam nascer de novo ou receberem a vida de Deus no seu espírito. Porque Jesus Cristo ainda não havia concluído a obra do Pai. Mas a declaração dos seus discípulos, irmãos, ao seu respeito, iria ser como um tipo de legalidade, onde Jesus Cristo poderia cumprir, através daquela confissão, ou através do pensamento daqueles discípulos, apresentado, ele poderia cumprir a sua missão, que era, irmãos, trazer consigo toda a humanidade à sua própria realidade. Jesus Cristo, quando veio aqui para essa terra, irmãos, ele não veio para ocupar um lugar exclusivo, mas Jesus Cristo, ele veio para ocupar um lugar inclusivo. Amém, irmãos? Jesus Cristo, ele veio para trazer junto com ele toda a humanidade ao seu estado ou condição espiritual. Na época que ele veio, ele era o único Filho de Deus. Mas a Bíblia nos diz que Jesus Cristo deixou de ser unigênito e se tornou primogênito. Ser unigênito é ser único. Ser primogênito é ser primeiro. Primeiro de muitos. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo, ele tem a preeminência, ele tem a supremacia. Não é à toa que a Bíblia chama Jesus de cabeça. Amém, irmãos? Cabeça de um organismo, cabeça de um corpo. Aleluia, no qual eu e você fazemos parte. Aleluia! Quando você confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, irmãos, você foi feito filho de Deus. Você foi feito membro do corpo de Cristo, no qual Ele é o cabeça. Quando Jesus Cristo veio aqui para essa terra, irmãos, ele veio demonstrar ou ensinar a vontade do Pai para o homem, a fim de que os homens pudessem viver de acordo com aquele modelo de vida. Mas Jesus Cristo não exigiu que os homens vivessem segundo aquele modelo de vida sem a capacidade ou o poder que eles precisavam para viver naquele nível de vida. Oh, aleluia! Eu quero te dizer uma coisa, querido. Aqueles que nascem de novo recebem do poder da ressurreição. Eu vou dizer de novo. Aqueles que nascem de novo recebem do poder da ressurreição. A concentração máxima do poder de Deus em todas as eras. Aconteceu quando ele ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Deus pega esse poder concentrado em Cristo e dá para quem? Diz para o teu vizinho: deu para você, meu querido, ou deu para você, minha querida. Deus dá esse poder para a igreja. Temos a capacidade hoje, irmãos, de representarmos fielmente a pessoa de Jesus. A capacidade de vivermos a vida que Jesus Cristo viveu. Não é à toa que o apóstolo João, ele diz em sua primeira carta, que aquele que diz permanecer nele, esse deve andar como ele andou. Em 1 João capítulo 4, verso 17, a Bíblia nos diz: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque tal como ele é. Uau! Somos nós aqui neste mundo. Oh, aleluia! Não sei se você já se viu assim, meu querido. Mas chegaram os dias de você começar a se ver. Vou te dizer que o grande problema é que muitas vezes colocamos Jesus em um lugar inalcançável, inatingível. Mas Jesus Cristo, irmãos, ele está em um lugar totalmente acessível. E a Bíblia nos diz para nós nos achegarmos com ousadia
ao Santíssimo Lugar que foi reservado para nós, através do sangue dele. Entrarmos com ousadia no Santíssimo Lugar. Este é o lugar na qual nós estamos e recebemos toda a influência que nós precisamos para sermos fiéis discípulos e seguidores de Cristo, levando o amor do Pai, levando a bondade do Pai, manifestando o poder do Pai por onde quer que formos. A Bíblia nos diz, irmãos, que onde Jesus Cristo ia, coisas aconteciam. Atos 10:38 diz como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo, com poder, o qual saiu por todos os lugares fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aí você pode pensar consigo mesmo, pastor, Jesus era Jesus, né? Era o Filho de Deus. Deus realmente estava com ele. Aí minha pergunta para você, e tu é o quê? Tu é filho de Deus. Deus está com você tão quanto estava e está com Jesus. E assim como Deus usou Jesus, irmãos, Ele pode te usar também. Eu não estou falando uso no sentido pejorativo. Amém? Aleluia. Deixa eu me recompor aqui, né, irmão? A emoção foi muita. Minha esposa tem me dito para eu beber mais água. Então, irmãos, voltando. Da mesma forma, irmãos, que Deus usou Jesus, e não no sentido pejorativo, mas porque Jesus decidiu obedecer ao Pai, Ele pode usar você também, quando você decidir obedecer ao Senhor. Eu quero desenvolver algumas coisas aqui nesse texto. Verso 15. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? A voz chega, ficou mais estéril, com a água, né? Respondendo Simão Pedro, alguns estudiosos, irmãos, traduzem essa palavra Simão, que é originada do hebraico, como caniço, algo volúvel, algo inconstante, algo instável. Simão era verdadeiramente o nome de Pedro. Pedro já foi como um tipo de apelido dado por Jesus. Então poderíamos parafrasear aqui o início desse versículo 16 dessa forma: respondendo o volúvel, respondendo o inconstante, respondendo o instável, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diga assim, Pedro fez uma confissão, fez uma declaração de fé, baseado numa revelação, irmãos, que ele havia recebido do Pai. Aí Jesus, no verso 17, ele afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, o instável Barjonas, o inconstante Barjonas, volúvel Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, ou seja, não foi de um modo natural que te foi revelado isso, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre algo já firme, algo já sólido, sobre esta pedra, sobre esta declaração com firmeza que você professou, baseado numa revelação que chegou até você pelo meu Pai, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há quem diga, irmãos, que Jesus aqui ele estava se referindo ao momento que ele foi ressuscitado dentre os mortos, onde de fato, irmãos, as portas do inferno, e essa palavra no grego é Hades, que quer dizer também sepultura, de que as portas do inferno, ou mesmo a sepultura,
não prevaleceriam contra aquela declaração. Eu gosto de sempre relacionar essa declaração de Jesus a uma declaração do Pai após o pecado do primeiro homem, de Adão, em Gênesis, no capítulo 3, falando para a serpente, dando um juízo ou uma sentença para a serpente, dizendo: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e a sua descendência. Este te pisará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. De fato, irmãos, a interpretação mais correta dessa parte das Escrituras é que o diabo achava que a morte física de Jesus iria paralisar o plano do Pai. Mas, na verdade, a morte física, ou mesmo a sepultura, não paralisou o plano do Pai. Eu quero dizer algo aqui para você, irmãos, que o diabo achava que matando Jesus fisicamente, tudo que o Pai havia pretendido na eternidade para libertar o povo, libertar a humanidade, não aconteceria. Na verdade, irmãos, o diabo não atrapalhou, ele foi contribuir para que o plano do Pai acontecesse. Eu não estou dizendo que o diabo seja parceiro de Deus, mas Deus fez o diabo de gato e sapato, de fantoche, no seu plano magnífico e engenhoso. A Bíblia nos diz, irmãos, que de fato Jesus Cristo morreu fisicamente, morreu naquela cruz. E ele foi, irmãos, para as partes mais baixas da terra. Naquele momento, o diabo ele teve o saborzinho de vitória. Ele achava que, de fato, ele tinha frustrado os planos de Deus. Costumo dizer que foram 3 dias de festividades no inferno, 3 dias de carnaval, todos os demônios festejando lá, supostamente a morte eterna daquele justo. Mas quando chegou no 3º dia, irmãos, o poder do Pai operou na casa do diabo, ressuscitando a Jesus Cristo dentre os mortos. Quer dizer, as portas do inferno não prevaleceram ao plano de Deus. Uau! Jesus Cristo é ressuscitado dentre os mortos, irmãos, e naquele momento se levanta uma nova geração com Ele. Uau! Se levanta uma nova geração, porque na mente do Pai, quando Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, Ele estava, irmãos, também nos ressuscitando, juntamente com Ele. O mesmo poder concentrado em Jesus, aqueles que creem na obra de Jesus, recebem por tabela. Meu Deus, fazendo parte agora da igreja. Meu Deus, diga comigo assim: eu faço parte da igreja. A Bíblia nos diz que quando Deus ressuscita a Jesus Cristo dentre os mortos, Deus dá a Ele um nome. Um nome que está acima de todo nome. Efésios, no capítulo 1, na oração, numa das orações que o apóstolo Paulo faz por aquela igreja, ele ora para que aquela igreja basicamente entenda o que ela é, o que ela tem, o que ela pode em Cristo. Entenda esse evento tão extraordinário que ocorreu, a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E entenda que a igreja é detentora do nome de Jesus. No nome de Jesus concentra-se o poder da ressurreição. A igreja é detentora desse poder. Pastor, é tudo isso mesmo? Eu te digo, é tudo isso mesmo. Imagina, irmãos, que se o maior evento da história, a concentração máxima do poder de Deus, foi quando Ele ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, o que pode paralisar esse poder? O que é que pode paralisar esse poder? Falta, miséria, doença, enfermidade, tristeza, fraqueza? Nada pode paralisar esse poder.
Nos nossos dias, infelizmente, o que tem faltado para a igreja é uma falta de consciência, irmãos, a respeito desse poder que ela recebeu. Porque quando a igreja tiver consciência do poder que ela recebeu, ela vai sair de uma condição de sofrimento e vai passar para uma condição, irmãos, agora de triunfo. Gosto de um dos livros do irmão Reagan, que é a Igreja Triunfante. A Bíblia nos diz, em 2 Coríntios, no capítulo 2, no verso 14, irmãos, que Ele nos conduz em triunfo. E difundimos em todo lugar a fragrância do conhecimento de Deus. Diga assim: o Senhor me conduz sempre em triunfo. Lugar de perdedor não é o seu. Lugar de derrotado não é o seu. Seu lugar é um lugar de triunfo, é um lugar de vitória. Por isso Paulo diz em Romanos no capítulo 8, no verso 37, que nós somos mais do que vencedores. Sobre todas as coisas, por meio daquele que nos amou. Somos mais do que vitoriosos, irmãos. Porque eu te digo, irmãos, a garantia da vitória nos é dada diante das circunstâncias, antes mesmo de atravessá-la. Nós sabemos quando a circunstância se levanta, que nós já somos vitoriosos sobre ela, antes mesmo de atravessá-la ou mesmo de enfrentá-la. Nós temos a garantia da vitória, porque nos foi dada em Cristo Jesus. Por que se levanta então, pastor, essas circunstâncias? Por que se levantam então todos esses problemas? Porque nós fazemos parte, irmãos, ainda de um sistema que é dominado pelo diabo. O mundo jaz do maligno. Mas sobre todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aquela declaração de Pedro, irmãos, foi uma declaração divisora de águas na história da humanidade. Porque futuramente, com a ressurreição de Cristo Jesus, com o estabelecimento da igreja sobre a terra, todo aquele que confessasse o senhorio de Cristo, receberia do poder que ressuscitou a Cristo. Foi preciso que Pedro desse aquela declaração naquele momento, porque sobre essa declaração a igreja seria fundamentada. A Bíblia nos diz em Romanos, no capítulo 10, irmãos, sobre a importância de crermos com o coração que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos e fazermos confissão para a nossa salvação, ou confissão do senhorio de Cristo para a nossa salvação. Ou seja, recebermos a salvação que Cristo nos promoveu. A confissão, ela é importantíssima para o novo nascimento. Ela é importantíssima para que o poder da ressurreição opere e permaneça operando nas nossas vidas. Por isso que o crente nunca deve deixar de confessar a vontade do Pai. Porque é na confissão da vontade do Pai que se manifesta quem Ele é. Se manifesta a vitória que Ele recebeu. Se manifesta o triunfo que Deus nos deu sobre todas as coisas, sobre o poder do diabo, sobre o poder do pecado, sobre o poder deste mundo. A vitória do crente, irmãos, está na boca dele. Alguns crentes se enganam achando, irmãos, que a confissão da vontade de Deus se limitou ao momento do novo nascimento. Não, só começou ali. Nós, como cristãos, devemos continuar, irmãos, confessando a vontade de Deus, continuamente. Porque aí está a garantia, ou melhor, a manifestação da nossa vitória. Não está distante de nós, está mais perto do que a gente imagina. Nós, como igreja, declarando a vontade do Pai, no nome de Jesus, não tem como, irmãos, nós não desfrutarmos do local, da posição, da condição espiritual que Deus já nos colocou em Cristo Jesus. Eu vou te dizer qual é essa posição, essa condição espiritual, irmãos, acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todo domínio, acima de todo nome que se nomeia, não somente nesse século, mas também no vindouro. Você está acima de todas as coisas. Deus te constituiu cabeça e não cauda. O diabo nunca te vê por baixo. Ele sempre te vê por cima. Tem pessoas que pensam que o diabo é de uma grandeza tão grande que elas chegam, levantam o pescoço assim, levantam a cabeça assim, para lidar com o diabo. Você vai fazer diferente.
você vai olhar para baixo. Porque segundo o que a palavra nos diz, irmãos, o diabo está debaixo dos nossos pés. O diabo e tudo que vem do diabo está debaixo dos nossos pés. Fraqueza, tristeza, pobreza, miséria, tudo está debaixo dos nossos pés. E ao tomarmos posse, irmãos, do que Deus nos fez, confessando a sua palavra, tudo tem que se render ou se dobrar ao poder existente dentro de nós. Não tem como, irmão. Não tem como, irmão. Essas coisas continuarem, permanecerem, perseverarem na nossa vida. Porque nós damos um basta às obras do diabo, quando entendemos quem somos e nos posicionamos nisso. O que precisamos fazer é olhar para dentro. O que precisamos fazer é confiar nas Escrituras. O que precisamos fazer é confiar no que Cristo fez por nós. Veja como o diabo, irmãos, ele é sagaz. Ele tenta colocar o nosso foco ou o nosso olhar nas coisas externas. Porque ele sabe, irmãos, que se nós focarmos nas coisas externas, nós teremos ou aplicaremos nossa fé naquilo. Vamos confessar aquilo que estamos vendo. Vamos confessar aquilo que estamos sentindo. Nesse país, irmãos, que está vivendo um momento de crise, de caos total, o diabo não vai medir esforços para chamar a nossa atenção para aquilo que está do lado de fora. Ele vai maximizar, acentuar a crise. Olha aí a situação que o país está vivendo. Uma situação de miséria. Você vai passar por falta. Mas você, amado, como membro do corpo de Cristo, tem que se erguer diante dessas circunstâncias. E dizer assim, por falta eu não vou passar. Vai surgir recursos norte, sul, leste e oeste. Esses recursos virão e me alcançarão. Ora, a Bíblia nos diz, irmãos, que as bênçãos de Deus correriam atrás de nós. E vou te dizer, as bênçãos de Cristo, elas são derramadas sobre nós. Porque se nós, como igreja, irmãos, fazemos parte do corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça, o que faz parte do cabeça, faz parte do corpo. O que pertence ao cabeça, pertence ao corpo. Meu Deus do céu. Você acha que Jesus Cristo, ele tem pouca coisa? Você acha que Jesus Cristo, ele pode pouca coisa? Jesus Cristo, irmãos, ele pode todas as coisas. E se nós estamos nele, podemos todas as coisas, porque estamos nele. Aí o apóstolo Paulo, ele diz em Filipenses 4,13, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não importa onde você esteja, não importa qual o ambiente que você esteja, não importa as pessoas do qual você esteja convivendo, não importa, nada pode paralisar o poder ou a ação de Deus na sua vida, a não ser você mesmo. Pastor, estou precisando de uma promoção, a promoção é sua. Pastor, estou precisando de provisão, a provisão já existe, ela está em você. Pastor, estou precisando de cura, a cura existe dentro de você. Você faz parte da igreja, você é participante das bênçãos de Cristo. Efésios 1,3, a Bíblia nos diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Meu Deus. Com toda sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, em Cristo. Minha pergunta para você, você está em quem? Você está na falta? Você está na tristeza? Você está na fraqueza? Você está em Cristo. Você não está em crise, você está em Cristo. Você está nele, você está misturado com ele. Em Atos 17, 28, Paulo diz assim, nele eu vivo, nele eu me movo, nele eu existo. Eu estou nele, eu pertenço a ele, o que é dele é meu. Está aí uma professora de aliança de sangue aí, uma perita no assunto. Temos uma aliança, irmãos, com Deus, através de Cristo. O que é dele é nosso. A herança que Cristo recebeu é nossa. Essa herança envolve ou engloba tudo aquilo que nós precisamos. Eu vou dizer de novo. Essa herança envolve ou engloba tudo aquilo que nós precisamos. Devemos fazer uso da nossa herança. Essa herança, irmãos, é muito mais vasta do que o baú da felicidade. Essa herança é muito mais vasta do que a do Bill Gates, do que o homem mais rico aqui desta terra, irmãos. Essa herança é imensurável.
Meu Deus. Deus te deu em Cristo uma vida abundante. Essa vida abundante te fornece o que você precisa. Meu Deus do céu. Eu vou te dizer uma coisa, chegaram os dias de você viver essa vida abundante por ter consciência de que você faz parte da igreja. E não somente isso, irmãos, mas distribuir dessa vida abundante onde você estiver. Eu te digo, você pode ser uma bênção para os teus parentes, você pode ser uma bênção para os teus vizinhos, você pode ser uma bênção para os teus colegas de trabalho, teus colegas de faculdade. Porque você prova dessa vida abundante. Onde você chega, a vida pode se manifestar. É só você crer. Onde você passa, irmãos, coisas podem acontecer porque você faz parte da igreja. Houve um tempo na minha vida, irmãos, que eu achava que somente o poder de Deus se manifestava no lugar onde nós nos reuníamos. Eu pensava que eu deixava a presença de Deus e tudo que pertencia ao Senhor naquele prédio quando eu saía do culto. E eu dizia, que tempo abençoado, como se eu fosse viver após o culto um tempo de maldição. Ficava imaginando, agora uma semana horrível me espera. Lá vem segunda. Lá vem mais um dia de trabalho, onde eu não vou ser recompensado. Lá vem mais um dia de derrota, de tristeza. Eu não vejo a hora de chegar do culto novamente. Realmente a gente tem que nutrir esse sentimento. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmãos, o poder de Deus não te deixa. O poder de Deus te acompanha. A vitória não te deixa. A vitória te acompanha. O triunfo não te deixa. O triunfo te acompanha. A vida abundante não te deixa. Essa vida te acompanha. Você é um recipiente amado da vida de Deus, da glória de Deus, do poder de Deus, da vontade de Deus. Eu estava falando aqui sobre o senado de um rei, onde eles eram representantes daquele rei, onde eles eram divulgadores da vontade do rei. Eu vou te dizer uma coisa, irmãos. Vamos nos imaginar, como igreja aqui nessa terra, como uma extensão do céu aqui. Porque de fato nós somos povo de Deus, nós somos povo dos céus. O reino que está dentro de nós é o reino de Deus, é o reino dos céus. Nós somos uma extensão da realidade do céu, da realidade espiritual que rege o céu aqui nessa terra. Minha pergunta para você, você consegue ver o céu hoje em falta? O céu hoje em miséria? Você consegue ver o céu hoje com uma peste de doenças? Você consegue ver o céu hoje, irmãos, em tristeza total? Você não consegue ver o céu assim? Por quê, irmãos? Porque o Todo-Poderoso, a presença do Todo-Poderoso, o poder do Todo-Poderoso, permeia aquele lugar ali. Nenhum valor do diabo impera no céu, permanece no céu. Porque no céu quem dita as regras é Deus. Deus não permite que nenhum mal aconteça. E nenhum mal, de fato, poderia acontecer lá. Deus é luz, nele não há treva nenhuma. Treva se manifestando é a certeza da expulsão dela do céu. Como aconteceu com Lúcifer. Essa mesma realidade que está no céu pode se manifestar aqui nessa terra. Através de quem? Através de nós. Jesus Cristo, ele foi o elo ou o vínculo do céu à terra. É como se Jesus Cristo, ele fosse, irmãos, a tubulação do céu para a terra. O que tem abundância no céu, jorra aqui na terra, através de nós. Oh, meu Deus. Tem pessoas que vão se espantar, irmãos, chegando na Nova Jerusalém. Porque elas vão perceber que o que de mais valioso tinha na terra, na Nova Jerusalém, é piso. Aleluia. Aleluia. Será, querido, que trapos
combinam com você? Não combinam com você. Pobreza combina com você? Não combinam com você. Tem pessoas, irmãos, que vão chegar na Nova Jerusalém, vão receber um anúncio. Você poderia ter vivido na terra em saúde divina constantemente. E por que eu não vivi? Vão perguntar. Porque você não tinha consciência, porque você não creu. Você poderia ter vivido dessa forma lá. Tem pessoas que vão se espantar com a alegria do céu, com a alegria da Nova Jerusalém. E vão dizer assim, puxa, esse ambiente é tão alegre, é tão feliz. Aí vão ouvir assim, você poderia ter vivido nessa intensa alegria, lá na terra. E por que eu não vivi? Porque não creu, porque não tinha consciência. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Ele não opera, meu irmão, de fora para dentro. Ele opera de dentro para fora. Nós somos corpo de Cristo, irmãos, no reino espiritual. E nós podemos manifestar no reino natural o que já é nosso no reino espiritual. É por isso, irmãos, que podemos extrair força quando estamos fracos. Podemos sorrir quando estamos tristes. Podemos provar da cura em meio a um sintoma. Aleluia! Nada poderá nos deter, nada poderá nos derrotar, meu irmão. Diz para o teu vizinho aí, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Diz para essa pessoa assim, aquele que estava no mundo, aquele que está no mundo, perdeu você. Você agora está no novo reino de justiça, paz e alegria no Espírito. A Bíblia nos diz que Deus nos tirou, irmãos, do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho, do seu amor, em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão de pecados. Aleluia! Vou te dizer, irmãos, uma revolução aconteceu com você quando você nasceu de novo. Podemos viver nos benefícios desta nova vida, irmãos, que nos foi concedida no presente, sem querer prorrogarmos uma vida boa para o futuro. Sabe por quê? Porque nós somos igreja. E quando o diabo se levantar, ele vai ter que se dobrar. E quando a circunstância se levantar, ela vai ter que se dobrar. Quando a dificuldade se levantar, ela vai para debaixo dos meus pés. Eu não vou permanecer. Eu creio no que Deus diz. Eu creio na obra de Cristo. Eu não deixo de confessar. Eu não deixo de declarar. Aleluia! Irmão, eu vim disposto a ensinar, mas eu acho que eu vou pregar. Eu posso descer, pastor? Não posso fazer nada sem autorização, pastor. Vou te dizer, irmãos, a condição que você está vivendo no presente. Mesmo que você esteja sendo consumido por ela por muito tempo, ela pode se reverter em um piscar de olhos. Eu vou dizer de novo. Mesmo que você esteja sendo consumido, irmãos, por uma situação totalmente oposta à realidade que você se encontra, espiritualmente, ela pode ser transformada num piscar de olhos. Se você crer, se você declarar a vontade do Pai. Os crentes estão, irmãos, deixando passar o que Deus fez por nós, esperando chegar algo da parte do Pai sobre a vida deles. Na verdade, eu vou te dizer uma coisa, o Pai está esperando que esses crentes creiam e se posicionem. Porque no momento, irmãos, em que nós cremos e nos posicionarmos, coisas serão alteradas. Destinos serão alterados. Tem um filme chamado Agentes do Destino. Eu vou te dizer uma coisa, irmãos, não para me vangloriar aqui, mas eu estou aqui hoje como um agente do destino. E vou te dizer, irmãos, para te conduzir ao destino de Deus para a sua vida. Porque Deus ele não está contente ou feliz com a realidade, irmãos, de sofrimento que você está vivendo. Deus quer te tirar dessa condição.
Na verdade, Ele te tirou. Ele já te tirou. Ele já te tirou. Se você crer, o que é seu por direito se manifestará na sua vida. Pastor, como eu faço para demonstrar isso? Pela fé. A fé, ela não se apega a nada natural para crer no que Deus diz. A fé fica com aquilo que está escrito em detrimento do que está acontecendo no reino natural. A fé olha para dentro, a fé não fica com aquilo que está do lado de fora. A fé fica com o espiritual e não fica com aquilo que é natural. A fé fica com o invisível e não com o visível. Até porque o invisível é mais real do que o visível. A fé fica com a palavra de Deus, com aquilo que Ele disse de você. A fé reproduz a vontade de Deus. A fé, ela incorpora a vontade de Deus. Como eu incorporo a vontade de Deus, pastor? Agindo diferente de como você tem agido. Se você está calado, chegou a hora de falar. Se você está parado, chegou a hora de se movimentar. Se você está triste, chegou a hora de rir. Se você está fraco, chegou o tempo de receber do combustível do Pai, que vai operar na sua vida. Se pesos estão sobre os seus ombros, querido, eles serão removidos pelo poder do nome de Jesus. Porque o poder da ressurreição vai remover essas coisas de você. Eu estou com um laudo médico, pastor, negativo. Estou com uma doença maligna aqui. Eu vou dizer para você, estava. Porque Deus, Ele não te vê como doente, Deus, Ele te vê como curado. E se você crê no que Ele diz, querido, hoje é o dia da manifestação, da sua bênção, da manifestação da cura no seu corpo. O diabo se aproveita muito de pessoas que estão nesse tipo de estado. Porque quem está nesse tipo de estado está fragilizado emocionalmente. E pode alimentar pensamentos ou sugestões que vêm do diabo. E o diabo começa a soprar no ouvido dessas pessoas, você vai morrer cedo. Você não vai viver o que Deus tem para a sua vida. Já vá logo fazendo o testamento. Aí começa a vir um monte de ideias. Sugestões do diabo. O diabo, querido, ele usa dessas táticas para você não se posicionar no que Deus fez por você. Pedro disse, irmãos, naquele texto que nós lemos, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, ele disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou te dizer uma coisa, querido, as portas do inferno não prevalecerão contra você. Prepare-se para viver longos dias. Pastor, é muita petulância que você está dizendo diante da minha situação. Irmão, se me posicionar na palavra for ser petulante, então eu sou. É muito orgulho, é muita presunção. Se me posicionar na palavra for orgulho e for muita presunção, eu vou me posicionar. E se não for a vontade de Deus, é a vontade de Deus. Você precisa entender que é. Você precisa entender que Ele quer. Você precisa entender que Ele deseja se manifestar ao seu favor. Ele quer te tirar desse estado, irmãos, onde você está deteriorando. Ele quer te erguer, Ele quer te levantar. Ele está disposto, irmão, a tirar você dessa condição. Para você passar a viver os melhores dias da sua vida, como igreja, com a cabeça erguida e não mais se dobrando ao diabo, andando com a cabeça erguida. Diabo, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu tenho, eu sei o que eu posso em Cristo Jesus, eu sei o que Deus fez por mim, através de Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Eu sei, diabo, que eu pertencia a você durante muito tempo, mas o seu tempo na minha vida acabou, finalizou. O seu tempo de governo, o seu tempo de reinado terminou. Eu agora pertenço a um novo dono, a um novo Senhor. Te digo doença, saia do meu corpo. Te digo miséria, saia de mim. Me deixa. Te digo fraqueza, saia de mim. Te digo tristeza, saia de mim. Eu sou o maior. O poder que te liberta é maior do que aquele que tenta te oprimir. É maior do que aquele que tenta te escravizar. É maior do que aquele poder que está te fazendo sofrer.
Pastor, eu não vim com essa tônica de mensagem. Mas o Senhor está me inspirando essa noite, querido, a trazer essa mensagem para você. De igreja misturada com fé, fé com igreja, porque está tudo ligado mesmo. Para que você deixe de ser um espectador. Vou te dizer como nós somos espectadores muitas vezes. Quando nós nos contentamos com os testemunhos alheios. Nos contentamos em ouvir um bom testemunho de outras pessoas. Nada contra ouvirmos bons testemunhos. Nos edifica. Mas Deus te convida a ser um participante. Deus te convida a ter o seu próprio testemunho. Deus te convida a provar da sua palavra e do seu poder. Deus te convida a ser um fiel representante dele. Às vezes queremos tanto evangelizar as pessoas, levando o poder de Deus para elas, sem sermos testemunhas vivas desse poder na nossa própria vida. Eu te digo, quando você experimentar, irmãos, do que Deus tem para a sua vida e disponibilizou para você em Cristo Jesus, a maneira de transmitir será diferente. Chegaram os tempos, irmãos, eu vou voltar agora um pouquinho para a igreja, dos sinais operarem na igreja. Pastor, eu estou precisando de um sinal. Eu estou precisando que alguém ponha as mãos em mim. Eu sei que a imposição de mãos é bíblico, é uma doutrina elementar. Mas chegaram os dias de você nem depender mais delas. Pela sua própria fé, você recebeu o que Deus tem para a sua vida. Se estiver precisando de imposição de mãos, usa a sua. Eu me abençoo. No nome de Jesus. Aleluia. Eu queria que você se levantasse um pouquinho. Oh, aleluia. Você é igreja. Você é igreja. Você é detentora do poder de Deus. Você é detentora do nome de Jesus. A você Deus enviou a sua palavra. Você pode provar do poder dessa palavra, dos valores do reino de Deus que operam dentro de você. Aquilo que te cerca irá se dobrar à vontade de Deus. Como igreja, você pode fazer uso da autoridade que você recebeu em Cristo. Sobre sua própria vida. Você pode repreender a ação do diabo sobre a sua própria vida. Um homem chamado Smith Wigglesworth, certa vez estava num ponto de ônibus, esperando o seu ônibus chegar. E ele viu uma mulher saindo da sua casa, em direção ao ponto de ônibus onde ele estava. E seguindo aquela mulher estava um cachorrinho. E aquela mulher não tinha percebido que o cachorrinho estava seguindo ela. Ela olhou para trás, viu, olhou para aquele cachorrinho e disse assim: Totó, volte para casa. Mas Totó ficou olhando para ela, com a sua língua para fora. Ela olhou para Totó de novo e disse assim: Totó, volte para casa. Mas Totó continuou lá, olhando para ela, com a sua língua para fora. Daqui a pouco ela vê o ônibus dela dobrando a esquina, indo em direção ao ponto de ônibus.
ela olha para Totó e faz: Totó, vá para casa agora. Totó colocou a cauda entre as patas e correu para casa. Naquele momento Deus falou com Smith Wigglesworth: é assim que você deve agir com o diabo. Querido, eu não sei o que te aflige, não sei qual a tua circunstância. Agora eu sei o poder que existe dentro de você. Você pode fazer uso desse poder com determinação, com ousadia, com autoridade, em alta voz, dizendo: diabo, chega, diabo, parou por aqui. Pastor, o que vão pensar de mim? Não, amado, pense em você agora. Faça uso dessa autoridade agora com veemência, com ousadia. Eleve a tua voz. Você não vai falar com Deus, você não vai orar a Deus: Deus, faça isso, porque Deus já fez. Você vai falar diretamente com o diabo. Você vai ordenar para ele. Você vai paralisar os feitos dele sobre a sua vida. Oh, ha, ha, ha. Oh, ha, 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 ha. Ha, ha. Ha, 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 ha. Os valores do céu, os valores do reino, os valores da palavra, os valores presentes na igreja, se manifestando sobre nossa vida, se manifestando sobre nossa casa, se manifestando sobre nossas famílias, se manifestando sobre os nossos negócios, se manifestando em cada área da nossa vida. Os dias do diabo estão contados. O tempo do diabo está contado. Ele já perdeu. Ele é mais do que derrotado. Você é mais do que vencedor. Se erga essa noite. Se levante essa noite. Uou, uou! O diabo está debaixo dos meus pés. O diabo está debaixo dos meus pés. Eu sei quem eu sou, eu sei quem ele é. O diabo está debaixo dos meus pés. Faço parte da igreja triunfante. Faço parte da igreja detentora do nome de Jesus, do nome de Jesus, o nome que tem o poder da ressurreição, o poder que está acima de toda circunstância, de toda a dificuldade ou problema. É o poder do nome de Jesus, é o poder da ressurreição. Eu declaro no nome de Jesus: eu sou curado, eu sou provido, sou fortalecido, eu sou animado, eu sou mais do que feliz. Sou igreja, sou igreja, sou igreja, sou igreja. E as portas do inferno
não prevalecerão, não prevalecerão, não prevalecerão, não prevalecerão sobre a minha vida. Tudo que eu preciso vai me alcançar, se manifestar na minha vida. Tudo que eu preciso, tudo que eu preciso. Eu faço parte do reino de Deus. Justiça, paz e alegria me acompanham. Tenho a vida abundante, tenho a vida do Pai. Nada pode me deter, nada pode me parar, nada pode paralisar o que Deus fez pra mim há 2000 anos atrás. Jesus conquistou a vitória e me deu. Essa vitória me pertence. Essa vitória me pertence. Eu tenho a herança do Pai, a herança do Pai, a herança do Pai. Oh, fazemos uso dessa herança. Fazemos uso dessa herança. No lugar do que não presta, no lugar do que não vale, se levanta o que presta. No lugar da morte se levanta a vida. No lugar do sofrimento se levanta. O céu está em mim. 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 Posso viver o céu todo dia. Posso viver o céu todo minuto. Posso viver o céu cada segundo da minha vida. Posso viver o céu na minha casa. Posso viver o céu no meu carro. Eu posso viver o céu onde eu estiver. Eu sou o manifestante do céu. Manifestante do céu. Tem um céu, tem um céu. Diabo, você está debaixo dos meus pés. Vá para o seu lugar devido. Debaixo dos meus pés. Durante muito tempo você me humilhou, me escravizou. Eu digo, você agora é humilhado por mim, eu te escravizo. Pisoteio sua cabeça, fazendo igual ao meu mestre, que te humilhou, que pisou na sua cabeça. Você está lá. Não ouse levantar, porque o poder que está em mim vai te empurrar para baixo. Não ouse se levantar, porque o poder que está em mim vai te empurrar para baixo. Não ouse se levantar, porque o poder que está em mim se manifestará. Você perdeu, 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 perdeu. Você perdeu e eu ganhei. Você perdeu e eu ganhei. Você perdeu, me levantei. Você perdeu, me alegrei. Você perdeu, 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 perdeu. Você perdeu. Quem vai rir por último sou eu. Você perdeu. Quem vai rir por último sou eu. Você perdeu. Quem vai rir por último sou eu. Oh, você pode começar a ver uma reversão de quadro. Eu vou dizer algo aqui para você, meu querido.
Fé trabalha junto com esperança, mas fé não é esperança. A esperança é o alvo da fé, mas a esperança é para o futuro. A fé é para agora. A esperança é para amanhã. A fé é hoje. Fé é a certeza do que eu espero. Se você está certo, absolutamente certo, de que aquele alvo já é seu, você não vai ficar esperando acontecer para se mover. Você já vai se mover porque é seu. Se pararmos para pensar, fé tem mais a ver com o passado do que com o futuro. Vou te dizer, pode parecer loucura, mas já aconteceu. Já aconteceu. Já aconteceu. Oh, aleluia. É loucura, é loucura. O Evangelho é o poder de Deus. Então é seu, é seu, é seu. Já aconteceu, já aconteceu. Celebre sua conquista, celebre sua vitória. Celebre, celebre, celebre. Já aconteceu. Se já aconteceu, sabe o que você faz? Você começa a render graças. Você começa a levantar a voz de gratidão. Você começa a celebrar. Você demonstra isso. Aquela promoção já aconteceu. Cura já aconteceu. Já aconteceu. Meu Deus. Pelos olhos do Espírito eu vejo tanto milagre pipocando aqui, meu irmão. Reversões de quadros aqui acontecendo. Um novo tempo surgindo. Recomeços. Novos destinos. Aleluia, Senhor, nós te rendemos graças. É tão bom sermos participantes, Pai, da realidade em que Cristo está. Nós vamos viver isso intensamente. Nós vamos viver intensamente. Tua vinda está próxima, Jesus. Você não virá casar com uma noiva maltrapilha, mal vestida, derrotada, não. Mas com uma noiva pura, limpa e plenamente feliz. Aqui estão aqueles que são bem-aventurados. Aqui estão aqueles que são mais do que felizes. Senhor, nós te agradecemos, porque será exagerado, será além da medida, será acima do que nós precisamos. Obrigado, Pai, por esse tempo surgindo em nossas vidas. Glorificamos o Teu nome, glorificamos a Tua palavra, no nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia.
Alexandre, eu vejo riqueza chegando sobre você. Riqueza chegando sobre você. Eu estava de olhos fechados, eu estava vendo cédulas de dólares vindo sobre você. E a palavra que veio no meu coração foi o seguinte: colheita. Colheita. Pela plantação no passado, colheita vai sobejar. Vai sobejar. Aleluia. E vou te dizer uma coisa, meu querido, por tabela, você pode estar recebendo aí dessa mesma unção. Dessa mesma unção. Receba agora no nome de Jesus. Receba o tempo de prosperidade plena sobre o povo de Deus, sobre a igreja aqui em Vila Matilde. Receba no nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Randa kasene macho begedara basute ke te tore manto to te endresso kondo macha ingreda basure ba konto no ento kondo na basite concho rama sute kote shanda en la bakasa en nombroso kondere macha rindo robosti koko ende coma yatakasuni betoko ende katayashine morobosto. Assim diz o Senhor: não tens percebido, povo meu, que é um novo tempo e que eu não dependo de circunstâncias e situações? Estaria enfraquecido o meu poder? Estaria encolhida a minha mão? Estaria fechados os meus olhos, fechados os meus ouvidos? Antes não estão minhas mãos estendidas, meus ouvidos inclinados? Não é a minha bênção sobre vocês? Não é o meu poder derramado? Não estão as evidências do meu poder por toda a congregação? Ah, eis que faço coisa nova. Eis que faço coisa nova. Eis que faço coisa nova.
estou abrindo portas que você não poderia abrir. Estou dando curas que você não poderia conseguir. Estou levantando ministérios que estavam adormecidos. Aleluia. Oh, obrigado, Senhor. Tenho congregado neste lugar muitos com propósito. E é tempo de despertamento. É tempo de despertamento. Para aquilo que eu vou fazer nesses dias, eu precisarei de muitos de vocês. Por isso estou preparando, estou lapidando, e eis que estou acelerando coisas. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Pai. Bendito seja o teu nome. Deus é bom. Aleluia. Quem acha que perdeu tempo aqui hoje? Show, aleluia. Alguns cultos são assim, né? Começa como primeiro dos 3 dias, né? Mas antes de terminar o culto, você prova o poder da ressurreição, amém? Pode sentar um pouquinho. Deus é bom? Você está animado? Então, já terminamos. Eu queria só falar algo para a glória de Deus, né? Isso para testemunho. E para que Beto saiba, né? Nós somos dirigidos por Deus, guiados pelo coração, o Espírito no nosso coração, mas precisamos uns dos outros às vezes para que haja testemunho. Eu gosto muito quando alguém me liga e fala assim: oh, a cura lá funcionou, glória. É bom, irmão, contar, né? Esses dias uma irmã ligou, nova aqui na igreja, e contou testemunho poderoso. Eu nem lembrava o que havíamos falado, mas tudo para a glória de Deus. Mas o que chamou a atenção foi que ela disse: fala lá para o pastor no áudio, para edificar a fé deles. Às vezes a gente precisa, irmão. É a palavra que traz fé, mas é bom saber que está funcionando. E eu digo para você, irmão, está funcionando. Oh, glória. Tem milagre, tem poder, tem prosperidade, tem cura, tem restauração, tem avanço ministerial. E eu queria testemunhar isso, Beto, para que você, essa convicção que existe já no seu coração, eu sei, você é homem de Deus, maduro. Lá na Toco, alguém me lembrou de que Deus falou sobre esse tempo que você está vivendo agora. A unção profética que tem se manifestado nesse lugar, ela falou desse tempo que você está vivendo agora. Falou que você seria um representante do ministério nessa região. Aleluia. Então, eu sei que isso não é tudo que você vai fazer, mas muito do que você vai fazer está nisto. Não foi uma coincidência. Os homens de Deus buscam também em Deus a resposta. Às vezes bate em uma porta, bate em outra. Não foi uma falta de opção. Não foi como se não houvesse possibilidades. Eu percebo no meu coração, fazendo conexão com o cumprimento dessa profecia na sua vida, essa palavra da sabedoria de Deus liberada a você. Não sei quanto você se lembra sobre esse dia, mas pessoas lembraram as palavras exatas, exatamente o que você está vivendo agora. E eu estou falando isso para que você saiba, né? Como eu estava completando o raciocínio, que isso não é um arranjo humano. Não estou dizendo que você pensa isso, mas é para que você tenha certeza. Eu me lembro quando eu assumi a igreja aqui em 2015 e o pastor Amaury esteve aqui com todos os pastores e Deus falou coisas importantes para mim ouvir naquele tempo, entende? Coisas assim. E eu percebo no meu coração falar, eu relutei para não falar isso porque não estou puxando a glória para mim, eu estou dando a glória para Deus.
Ele é o Deus que anuncia as coisas antes e as realiza. Quantos têm ouvido isso aqui? A palavra, ele é assim. Mas para que você saiba que este é um tempo de Deus para você. Amém? Muita coisa vai acontecer nesta porta. Muitas coisas vão se conectar nesta porta. Eu creio. E assim como Deus, ele cumpriu nesse tempo essa vontade dele, de que você fosse essa pessoa, ele vai trazer para este tempo provisão, despertamento, fortalecimento. Uma vez eu ouvi Simon Potter dizendo lá na conferência de ministros. Eu fiquei tão alegre de ouvir aquilo. Não existe nada melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Amém? Então, a vontade de Deus, ela vai se ajustando com o tempo. Entende? E eu sei que se alguma coisa... Bom, como eu vou dizer isso? Você vai provar uma alegria nesse tempo plena. Um refrigério. Amém? Parece que é uma coisa pequena. Mas quando você pensar assim, lembre-se que Deus avisou antes. Se Ele falou e se Ele cumpriu, Ele está envolvido. Se Ele está envolvido, não pode ser pequeno. Aleluia! Deus é bom. Amém, 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 amém. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, glória, como é bom, Deus é maravilhoso. Oh, aleluia. Amém. Irmãos, amanhã nós temos pelo menos 3 coisas. Eu nem sei, eu acho que o tempo vai passar tão rápido que você vai querer outra vigília. Tem pelo menos 3 coisas aqui importantes. Eu estava no meu coração fazer uma, amanhã você vai saber. Deus falou a respeito do Enéas outra. E pessoas da nossa equipe lembraram outra. E nós preparamos coisas para lembrar vocês. E tem pelo menos 3 coisas muito importantes. Eu digo uma coisa para você, irmão. A glória de Deus vai descer nesse lugar. Você sabe que nós temos uma estratégia com o vizinho aqui, né? A gente paga um hotel para eles. É o 2º ano já. Esse ano já está tudo acertado. Já demos o voucher. Ele sai para uma lua de mel com a esposa e o fogo desce aqui. Do lado açougue, vai estar fechado. Do lado o vizinho viajou. Na frente tudo fechado. Irmão, então vamos ficar à vontade aqui, amém? Oh, glória! Amém. Sejam abençoados na prática da palavra. Quinta-feira que vem estamos aqui. Amanhã vigília.